Pois é, hoje Neymar, em outros tempos Pelé. O Santos tá bem de ídolos, não tá? Sempre esteve, né? E ontem o clube comemorou 100 anos de vida. Uma história de sucesso, né? E a mais brilhante delas, a gente relembra agora, com narração de um dos personagens principais, Pepe. Alô, alô, 1, 2, 3, 4, alô, alô. Meu pai preferia que eu fosse até condutor de bonde do que jogador de futebol. Ele sabia do meu gosto pela bola, mas achava que ser jogador não era uma profissão digna. Pois é, não segui o desejo dele, mas tenho certeza que não o desapontei. Meu nome é José Macia, me chamo de Pepe. Você já deve ter ouvido falar de mim. Sou o maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube, com 405 gols. Sim, eu me considero maior, porque o único cara que fez mais gols do que eu é de outro planeta. Ele não é humano. Aliás, eu joguei muitos jogos com ele. E não éramos os únicos bons de bola daquele time. No início dos anos 60, por acaso montamos um ataque que encantou o mundo e mudou a história do futebol para sempre. Eu vi tudo isso acontecer. Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Uma linha ofensiva que conseguiu unir tudo o que se busca no esporte. Troféus, gols, arte e espetáculo. E amizade. Em apenas 6 anos ganhamos 5 títulos estaduais, 5 brasileiros, 2 Libertadores e 2 mundiais. Nesse fim de semana de festa, em que nosso clube completa 100 anos, fico feliz em reviver o que fizemos de melhor. Nunca houve um ataque como aquele. Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O nosso ataque. O ataque mágico. Os meus pais desembarcaram no Porto de Santos nos anos 20. Vieram com uma imensa leva de imigrantes espanhóis em busca de prosperidade no Brasil. Aliás, posso começar a contar essa história pela barbearia do Espanhol. Hoje é a barbearia do Didi, que fica ali perto da Vila Belmiro. Nos anos 50, após cortar o cabelo, lá encontrei o Valdemar de Brito, que eu sabia que tinha sido um grande jogador de futebol. Ele estava com um garoto e me disse: Pepe, esse aqui é o Pelé, ele vai jogar com a gente. O moleque apertou a minha mão e me olhou no olho. Jamais esqueci aquele olhar. Senti na hora que ele iria dar certo. Deus me orientou que eu devia vir para o Santos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma relação de amor. Naquele mesmo ano chegou o Durval, um ponta vindo do Rio Grande do Sul. Como ele era bastante inexperiente, ele foi emprestado para o Juventus. Só que o Durval jogou tão bem, mas tão bem, que foi necessário chamá-lo de volta. Que outros clubes já me queriam contratar, mas aí o Santos não. O Durval é do Santos, está emprestado para o Juventus, aí voltei para o Santos novamente. Depois trouxeram um garoto do 15 de Piracicaba, era meio gordinho, não tinha assim uma pinta muito grande de atacante, mas fazia um gol atrás do outro. Era o Antônio, virou Coutinho. Olha, a primeira lembrança que eu tenho é que o Pepe tinha cabelo pra caramba. O pessoal muito bacana, me receberam muito bem. Tudo se completou em 1960, quando um meia de jeitão desengonçado chegou de Santa Catarina. Juro que pensei que um tipo daquele não daria certo. Mas o Mengalvio era justamente a peça que faltava. A estrela da pessoa tem que ser brilhante. E eu cheguei na hora certa, não só eu. Eu acho que meus colegas todos chegaram na hora certa, onde o time estava subindo, entendeu? Um jornalista que viu nossos primeiros treinos juntos notou que algo de especial havia entre a gente. Eu acho que esse entrosamento veio por causa disso, porque nós chegamos a treinar muito tempo juntos. Do meio do campo para frente, eles eram terríveis. Cada um fazia a sua quase com perfeição. O Bengalo era um meia ligação. Durval, ponta direita nato. Pepe na ponta esquerda também, bem aberto. O Coutinho é um jogador de área. Pelé jogando em qualquer lugar. Começou a complicar
para as defesas, porque quando eles marcavam lá, o Pepe batia muito bem na bola, fazia lançamento muito bem fora da área, batia a falta. Aí começou a complicar para todo o time. Por isso que o Santos ficou com aquele timaço que não perdia para ninguém. Eu nasci em 43, portanto, ao começar a década de 60, eu tinha 17 anos. E a minha memória básica desse time do Santos é que eu ia ver jogos do Santos, apesar de ser palmeirense, ia ver jogos do Santos porque dava prazer de você. Quer dizer, você tirava a roupa de torcedor para vestir o fraque de espectador de um grande show, de um grande teatro, de uma grande ópera. Em 1962, já éramos o melhor time do Brasil. E veio o primeiro grande desafio, a final da Libertadores contra os uruguaios do Peñarol. O Santos ganha o Uruguai por 2-1, estádio Centenário, depois vem jogar na Vila Belmiro, o jogo que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Perde essa partida por 3-2. Marcou-se então o terceiro jogo no estado do River Plate em Buenos Aires. Aí foi um jogo fantástico, foi Pelé e Coutinho fizeram miséria, como todo o Santos. São coisas que ficam gravadas dentro da gente, e eu estou falando isso agora e estou ficando todo arrepiado. E como campeão sul-americano, Interclubes, ele vai disputar a final contra o campeão europeu na época, que era o Benfica. Era uma esquadra, o tempo de Coluna, o Zé, o Benfica tem os melhores times da Europa. Primeira vez no Maracanã, o Santos ganha de 3-2 e depois vai jogar no Estádio da Luz em Lisboa e ganha de 5-2. Essa partida é considerada pela crítica internacional e pela própria crítica brasileira que teve lá no Estádio da Luz como a melhor exibição do Santos em toda essa história. O Santos era aplaudido em todo canto, que o pessoal tinha que reconhecer que aquilo era um espetáculo. Era uma coisa de fantasia para a gente ver, bonito, gostoso. Em 1963, tivemos desafios ainda maiores. E veio a consagração total. O Santos joga novamente a Libertadores e vence. As partidas finais são contra o Boca Juniors. E o Santos vence as duas partidas. A primeira por 3-2 e a segunda ele vai jogar aí na Bombonera e vence novamente 2-1. Novamente vão se defrontar o campeão da América do Sul, que era o Santos, e o campeão da Europa, que naquele ano foi o Milan. E o Santos joga a primeira partida em San Siro e perde por 4-2. Aí ele vem jogar a segunda partida no Brasil, não só o Pelé, como o Calvé e o Zito. Esses três jogadores não atuam. A própria imprensa brasileira não dava crédito ao Santos sem o Pelé. Foi o jogo da minha vida. Viramos no segundo tempo 4-2. Nós perdíamos de 2-0 do Milan no Maracanã. Marquei o primeiro gol e também o quarto, ambos cobrando faltas. 2 dias depois tem a final, novamente no Maracanã. O Santos ganha com um gol de pênalti de Dão numa partida vibrante, emocionante. Veio a final, a vitória que todos esperávamos. Brilhante, inequívoco, incontestável. E a estrela do Pelé foi tão grande que ele teve a sorte também de ter a gente ali do lado dele, entendeu? Tá aquela sustentação, né? Ganhamos muitos outros títulos. Conseguimos outras façanhas realmente incríveis. A gente viajava muito e era um time do Santos. Todo mundo queria ver. Por causa do Pelé, que foi um nome mundialmente conhecido, todo mundo queria conhecer o Santos por causa do Pelé. E o Santos teve a felicidade de jogar com grandes clubes do futebol europeu. São Paulo urgente. O Santos está se impondo contra elementos de grandes predicados da temporada de futebol da Europa. Na Bélgica, o time de Pelé fez 6-0 no Anderlecht, campeão nacional. Na passagem pela França, a vitória foi de 4-1 sobre o Racing de Paris. O Jante 11 Praiano impôs simplesmente 9-1 no Munique 1860. Superou depois o Valência por 1-0 na Espanha. E num cotejo sensacional, arrasou os 3 gigantes da Itália em matches memoráveis. 2-0 na Juventus,
5-0 na Roma e 4-1 na Inter de Milão. Um jornalista ficou tão maravilhado com a nossa performance que pegou a sua máquina e descreveu assim o nosso ataque. É uma jogada elétrica, avassaladora, irrefreável, arte pura. É questão de segundos. Os pés mágicos, com rapidez alucinante, diabólica, passam por zagueiros espantados. A bola corre com eles, dominada e possuída. São gênios maravilhosos, que fazem magia e milagre em campo com uma bola. São místicos. Em 9 de janeiro de 1966, fizemos o nosso último jogo juntos. Um amistoso na Costa do Marfim, na África. E assim, por acaso, como tudo começou, fomos deixando a equipe 1-1. Esse time jogou junto 97 partidas e marcou 314 gols. Uma média de 3,23 gols por partida. Eu imagino a delícia que seria você ter tapes, filmes, histórias em torno e cenas das partidas do Santos com a qualidade da imagem que você tem hoje e com a frequência de imagens que você tem hoje. É uma pena, realmente. Talvez até diminua um pouco a luminosidade desse time extraordinário que fica na memória de quem pôde ver em ação. Vivi muitas outras glórias na carreira. Virei treinador, ganhei mais títulos. Foram anos inesquecíveis. Mas nada jamais se comparou àquele ataque. Certa vez, nas minhas andanças pelo mundo, acabei treinando uma equipe no Catar. Um dia recebi do dono do time, Sheikh Khalid, a notícia de uma nova contratação. Pep Guardiola. Conversamos muito. E o Guardiola sempre me perguntava daqueles Santos de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Tenho certeza que há um pouco do nosso ataque nesse Barcelona que encanta o mundo. Aliás, acho que existe um pouco do nosso ataque em todos os grandes times que vieram depois. E o melhor é que ainda estamos todos aqui para relembrar cada momento dessa trajetória. Juntos ainda somos incríveis. Nunca houve um ataque como aquele. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O nosso ataque. O ataque mágico.